Graça e paz, irmãos. Glória a Deus, estamos aqui alegres na presença do Senhor, né? Diz o Salmo 122, alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, irmãos? Estamos alegres aqui na presença do Senhor, no sexto elo da campanha, perto da meia-noite. Aleluia, eu creio que vamos estar fazendo uma oração agora, né? Você que está entrando na live aí, vamos entrando, vamos compartilhando, vamos curtindo, porque eu creio que Deus tem uma palavra abençoada em nosso coração nesse sexto ano da campanha, amém? Eu creio que você está entrando aí, Deus tem bênção, vitória, milagre. A palavra do Senhor diz assim que os justos viverá pela fé, amém? Vamos entrando, vamos curtindo, compartilhando, manda o seu joinha, que o Senhor falará grandemente ao seu coração nessa noite, louvado a Deus, de sexta-feira, amém? Nesse sexto é da campanha, e essa campanha encerra amanhã, o sétimo é da campanha, amém? Louvado a Deus, a nossa irmã missionária Rosemary, de Birigui, já está entrando aí em nome de Jesus, a serva do Senhor, esposa do pastor Valdeci, aleluia, já está entrando. Creio que Deus tem uma palavra poderosa ao nosso coração, viu, irmãos? Nesse sexto é da campanha, e a Bíblia diz que a fé é de vir e ouvir a palavra de Deus, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe a sua família. Daqui a pouco vamos entrar nessa mensagem maravilhosa, né? A qual o Espírito Santo me revelou aqui nessa noite de sexta-feira, no livro de São Mateus, capítulo 15, versículo 29. Amém? Vamos estar ouvindo a mensagem do Senhor. A minha esposa também está entrando nessa live também. Pastora Angélica, mulher de Deus, né? Aleluia. Mulher que eu amo, mulher que meu ministério, aleluia, estamos junto nesse ministério, né, irmãos? Lado a lado. E eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida. Eu creio que o Senhor Jesus já preparou essa noite. Você está nessa campanha. A minha irmã Leila Cristina Gomes Hernandes está entrando nessa live também, né? Já mandou o joinha. Louvado a Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa ao nosso coração, amém? Em nome de Jesus. Vamos estar entrando, curtindo, compartilhando, porque a fé é de vir e ouvir a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Então vamos lá fazer a leitura da palavra a qual o Espírito Santo colocou no meu coração e vai colocar no seu coração nesse sexto é da campanha, amém? Jesus cura muitas pessoas. Olha o tema, irmãos, é forte, hein? É forte o manto. O tema é Jesus cura muitas pessoas. Também está na palavra do Senhor, Mateus 15, 29 e Marcos 7, 31 e 37. Está em Lucas 8 também, né? Em nome de Jesus Cristo. Então vamos estar ministrando a palavra de Deus aos seus corações. Minha irmã Leila Cristina está dizendo a paz do Senhor a todos aí. A paz do Senhor, minha mana, que Deus abençoe. Te amo de todo o coração. E Cristo também te ama, né? Te escolheu você lá do ventre da nossa mãe, né? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz no Evangelho de São Mateus 15, versículo 29. Partindo Jesus dali,
chegou aos pés do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, e os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Amém, irmãos? Uma palavra a qual é sobrenatural, né? O que Jesus, ali na beira do mar da Galileia, se assentou-se ao monte. E a Bíblia diz que Jesus, ele já tinha andado muitos estádios, né? Muitos lugares, passado pelo deserto, e ali se ajuntou uma grande multidão que traziam cegos, coxos, aleijados, surdos, mudos, né? Sofrendo com problemas físicos, espirituais e emocionais. Amém? Então ali, gente sofrendo, irmãos. A família sofrendo, né? Levando o cego, o aleijado, porque além da cegueira, irmãos, também estava afetado a parte emocional das pessoas, né? Pessoas sofrendo de diversas enfermidades, sofrendo fisicamente, espiritualmente e emocionalmente também. E trouxeram até a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que com a palavra de Jesus, as pessoas eram o quê? Curadas, saradas. Porque Jesus, irmãos, ele tem poder, tanto nos céus, como na terra, no mar, né? Jesus, ele tem a sua mensagem, aleluia, é impactante. Porque a Bíblia diz que pessoas que não tinham muito recurso, hoje temos recursos na medicina, aleluia, mas também o recurso da medicina não consegue curar o emocional. E também nem o espiritual. Pode alguns recursos da medicina curar a parte física, mas o emocional e espiritual é só o médico dos médicos, Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus, fisicamente, irmãos, quando ele profetizava a cura, as pessoas, o aleijado andava, o cego enxergava, o mudo falava, o surdo ouvia. Aleluia. O poder de Jesus Cristo, irmãos, o poder de Deus que estava sobre o seu Filho. Muitos ali eram sarados quando Jesus saía a palavra da boca dele. Aleluia. Tem muitos temas aqui no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João. A gente vê que tem muitos temas aqui que Jesus curou muitos enfermos, pessoas que a sociedade rejeitava, pessoas que a medicina dizia assim, olha, não tem mais jeito, tem que ficar com essa doença aí, porque os recursos da medicina, da ciência, daquela época, era precário. Hoje também, irmãos, o recurso da medicina é precário, porque quantas pessoas morreram nessa Covid-19, né? Quantos milhares de pessoas não morreu? No mundo inteiro foi milhões, né? Contando com o mundo inteiro, milhões de pessoas morreram.
Até chegar essa vacina, irmãos, levaram 1 ano e 1 ano e meio para aplicar. Agora, entre 1 ano e 1 ano e meio, quantas milhões de pessoas não perderam a sua vida? Com câncer, com a dengue também, né? Com diversas enfermidades, as pessoas morreram. Perdemos amigos, pastores, presbíteros, levitas, perdemos pessoas que não estavam na igreja, pessoas, né, de várias classes sociais. Foi uma doença que impactou o mundo, né? Um vírus que se alastrou, né, em todos os territórios nacionais e internacionais, que no ano de 2020 a gente vê que se alastrou esse vírus, né? E naquela época nós levamos as pessoas no monte para fazer cruzadas, campanhas no monte. Acho que no segundo culto no monte tinha cerca de 50, 60 pessoas no monte em 2020, porque crendo em Jesus Cristo. Se nós cremos em Jesus Cristo, irmãos, confiarmos em Deus e no seu Filho, nós não sofreremos fisicamente, emocional. Jesus, ele cura, irmãos, as enfermidades, aonde a medicina ainda, eles tentam explorar, mas eles não conseguem. Médicos hoje em dia estudou a Bíblia e vê que Jesus, ele tem muitas alternativas. A ciência estuda até mesmo, os teólogos estudam, os bacharel em teologia estudam essa palavra, mas não consegue expressar o sobrenatural de Deus. Porque a mente de Deus ninguém se explica, ele explica a nossa mente, que foi criado por ele. Mas a mente de Deus, nenhum homem foi capaz de explorar, porque ele nos fez a sua semelhança e a sua imagem. Então nós entendemos que esse texto disse que Jesus curou muitos enfermos, muitos doentes. E nos dias de hoje, irmãos, Jesus também está curando. A Bíblia diz que o são não necessita de médico, mas os enfermos necessitam. E também o justo, aleluia, não necessita de arrependimento, porque Cristo, ele nos comprou com o seu sangue. Mas os pecadores necessitam de arrependimento, necessita chegar até os pés de Jesus Cristo, arrepender dos seus pecados, arrepender dos seus erros, arrepender dos seus roubos, do adultério, de falar mal da pessoa alheia, se arrepender das macumbas, das feitiçarias. Então as pessoas precisam ter encontro com Jesus Cristo, precisam arrepender dos seus pecados, das suas orgias, dos seus prazeres carnais, né, dos vícios do cigarro, da bebida, das drogas. Então o povo precisa ter uma libertação, porque o reino de Deus, irmãos, é como um grão de mostarda, que nós temos que exercitar todo dia a nossa fé, buscar o Senhor, para que o Senhor venha nos libertar, né?
Porque vós sois o quê? O templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo precisa ser limpo. Precisa ser limpo pelo Espírito Santo de Deus. Então nós entendemos, irmãos, que nós necessitamos da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, para que sejamos o quê? Libertos, curados, né? Quando eu digo assim que as pessoas ali estavam sofrendo emocionalmente, fisicamente, e sofrendo de várias enfermidades, problemas físicos, espirituais e emocionais, as pessoas ali não tinham recurso, né? Os psicólogos não conseguiam libertar aquelas pessoas que tinham espírito imundo. O psicólogo, ele consegue resolver na psicologia médica o diagnóstico da pessoa, quando está no princípio, quando a pessoa está atribulada no princípio. Mas quando a pessoa está com o espírito imundo, eles não conseguem ter um controle. Quando a pessoa está emocionalmente abalada, então a medicina ela já não vai conseguir amenizar, porque eu já fui chamado por psicólogo para entrar com um tratamento espiritual sobre a vida de uns jovens. E quando eu estava pregando a palavra, eu estava chorando e reconciliando com Jesus Cristo dentro do escritório de psicologia. E a psicóloga ali chorou muito, porque ela também sentiu a presença de Deus. Quando eu estava ministrando a palavra de Deus e tendo a revelação do Espírito Santo. Então nós vemos que o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que surpreende a gente. Aleluia. E eu creio que nessa noite você está nessa campanha, lançando um pedido de oração, um propósito de libertação por um ente querido, por uma família. A minha irmã, ela está de testemunho, né? Se ela está na live aí, depois ela vai dizer amém, né? Então nós tínhamos nosso pai, ele tinha um problema, transtorno psiquiátrico, né? Transtorno mental. E quando ele bebia, ele se transformava. E ali por muitos anos ele ficou naquela loucura, né? Mas quando eu conheci o Evangelho e eu comecei a seguir os irmãos e nós fomos para o monte, e ali eu vi a transformação de Jesus na minha família, da nossa mãe, da minha irmã Leida Cristina, do nosso pai Alfeu Esteves Hernandes, que é o nosso saudoso Alfeu, né, meu pai. E ali houve uma transformação, né, fisicamente, espiritual e emocional também no nosso pai. Que ele, na oração em casa, ele aceitou Jesus. Levei para a igreja no sábado, novamente levantou sua mão cansada, um homem que era espírita, e as mãos dele cansadas levantou para o céu e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E muitas vezes, irmãos, nós pregamos no culto, nos lares, nós ganhamos muitas almas para Jesus. E às vezes a nossa família, nós não conseguimos levar para a igreja.
É preciso de muita oração, irmãos. Para mim levar o meu pai para a igreja foi muita oração, né? A minha irmã não, minha irmã já passou umas provações e ela foi para a igreja do Senhor Jesus. Se converteu. Pastor, nosso irmão evangelista Wellington, seu filho Davi, a irmã Jéssica, uma saudação em Cristo. Em nome de Jesus, Deus abençoe os servos do Senhor, que é ministro do Evangelho. Então, irmãos, nós entendemos que para nós ter a salvação dos nossos parentes, nossos entes queridos, é muito joelho no chão, irmãos. É muita oração. Porque a perseguição começa dentro da família, viu? Porque antes te via você de um jeito. E de repente vê que Jesus transformou a gente. Aí vem as lutas, as acusações. Mas antes ele era isso. Ele era assim, assim. Mas quem nos justifica é Jesus Cristo. Quem nos comprou por um preço precioso e preço de sangue, chama Jesus de Nazaré. Então eu creio que essa palavra está direcionada. Tem pessoas na sua família que estão sofrendo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então eu creio que Deus vai te usar como porta-voz. Basta nós levarmos o nome deles na igreja para oração, para o monte em oração, colocar no pedido de oração, no caderno de oração, o nome deles, para que Jesus alcance essas vidas. Para Jesus alcançar minha vida, teve que levar a minha foto para o monte, levar o meu nome no caderno de oração para o monte, e os irmãos orar bastante para a minha salvação, para a minha libertação. E Jesus me alcançou pela oração dos justos. Aleluia. Então eu creio, irmãos, continue orando pelo seu filho, pelo seu sobrinho, pelo seu esposo, porque Deus há de libertar. Deus vai salvar em nome de Jesus. Amém? Eu creio que Deus vai fazer grandes obras dentro da sua família, como fez na minha família, irmãos. Meu irmão se converteu, minha filha se converteu, e a minha geração, meus netos, estão se convertendo, estão sendo levados para a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Porque tem que ter um remanescente. O nosso irmão pastor Wellington Câmara, da cidade de Franca também. Que Deus abençoe sua vida, guerreiro de Jesus, né? Da igreja pentecostal, Deus de Abraão. Pastor Alex também, que é o pastor presidente ali, né? Deus abençoe. O pastor... Tem uns pastores ali, amigo nosso, né? Em nome de Jesus, seu irmão muito abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Hélio Câmara e toda a sua família que está assistindo essa live. Graças a Deus. Nós fizemos missões ali na Vila Gozuém, que é conhecido como Puxa-Faca, né? Fiz muito culto ali de missões ali, evangelização, e faço até hoje, né? Domingo nós temos um culto na praça do Mão Divina, ali próximo do bairro São José, né? Nós vamos ali na praça fazer um culto evangelístico. O missionário Leonardo Ferreira vai estar ministrando a palavra de Deus. Nós estaremos com mais os irmãos ali na praça do Mão Divina, né? Nós vamos fazer live ali, nós vamos pregar a palavra de Deus ali, porque ali precisa, né, de guerreiros chegar ali e anunciar a palavra, para que muitos pecadores ali se arrependam dos seus pecados e aceitem Jesus como seu Salvador. E muitos ali já foram crentes, né? E estão afastados dos caminhos do Senhor.
mas eu creio que a misericórdia do Senhor, a unção que está em nossas vidas, vai alcançar aquelas vidas e eles vão aceitar Jesus. Aleluia. Vamos entrando nessa mensagem que Jesus, irmãos, ele sentado ali naquele monte próximo do Mar da Galileia, ali trouxeram muitos enfermos, irmãos. Você vê que a palavra de Jesus curava os enfermos. Então eu creio que nos dias de hoje também Jesus está operando maravilhas. Grande multidão, irmãos, eram sarados. Que nós lemos aqui, os irmãos que estão entrando na live agora, então nós lemos aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 29, partindo Jesus dali, chegou aos pés do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muitos povos, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, e os coxos a andar, e os cegos a ver, e eles glorificavam o Deus de Israel. Olha que maravilha, irmãos. Né? Que Deus abençoe. Essa mensagem é maravilhosa. Mas só que, além disso, irmãos, nós vamos para o versículo 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e os poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. Amém, irmãos? Olha só que maravilha, né, irmãos? Como Jesus é maravilhoso, bondoso. Você vê que quantos milagres que Jesus fez, né, nesse texto aqui. Louvado a Deus. Além das pessoas serem curadas, irmão, de todo tipo de enfermidades, eles ainda foram alimentados. Olha só, foi alimentado pela palavra do Senhor e foi alimentado da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus, irmãos, ele entrega a bênção, entrega por completo, né? Ele entrega a sua bênção por completo. Aleluia. Nessa campanha, no 6º ano da campanha, Jesus está entregando a sua bênção por completo. Aleluia. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nessa segunda multiplicação foi mais de 4.000 homens alimentados e também as suas famílias. Na outra primeira multiplicação, que está aqui no livro de Mateus, vamos ver aqui, a primeira multiplicação, Jesus ele alimentou mais de 5.000 pessoas, né? Pessoas que estavam famintas. Aqui, louvado a Deus, Marcos 8, 19 e 20, na primeira multiplicação de pães. E além de alimentar mais de 5.000, sobraram ainda 12 cestos. E na segunda sobraram 7 cestos.
Além disso, a segunda multiplicação marca o início da expansão no ministério de Jesus aos gentios. Olha que maravilha. Louvado a Deus. Então Jesus, irmãos, ele não perguntava que religião que você é, de que ministério que você é, você vai ser abençoado, então você tem que ser da igreja A, B ou C. Não. Jesus, irmãos, ele não fazia acepção de pessoa. Jesus, ele olhava com olhar de compaixão aquela grande multidão e dizia assim: olha, eles estão 3 dias no deserto me acompanhando e não vou despedir eles em jejum. Aleluia. E perguntou quantos pães tinham. Aí seus discípulos disseram assim: tem 7 e alguns peixinhos. Aí Jesus mandou trazer, deu graça e alimentou, né, aquela multidão, porque foi a primeira e a segunda multiplicação. Então, ele alimentou, irmãos, milhares de pessoas. E eu creio que essa live está chegando em muitos lares, está abençoando. E se a pessoa crê, está sendo multiplicado o alimento, está sendo multiplicado, aleluia, a restauração da saúde sobre a tua vida. Porque Jesus, eu disse que Jesus, ele dá a bênção, irmão, por completa nas nossas vidas. Na basura e becai. Jesus, ele dá a bênção por completo. Ele disse: tem sede? Vem a mim. Quem crê em mim, né, eu sou a fonte da vida, da água, da vida. Quem crê em mim, quem tem fome, vai ter pão para comer. Tem palavra para você se alimentar. Porque quando você se alimenta dessa palavra, irmãos, nada te faltará. O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Quando você se alimenta pela sua fé, se alimenta diariamente do pão da vida, da palavra do Senhor, né, do maná do Senhor, você não tem fome para a vida inteira. Porque a palavra de Deus é a substância, é o cardápio, né, de salvação, é o cardápio de você se alimentar direito. Porque nunca faltou, irmãos, alimento em minha casa quando eu conheci esse evangelho. Quando não conhecia o evangelho, faltava o alimento. Às vezes passava necessidade. Nem sempre, mas às vezes passava. Mas quando eu meditei nessa palavra aqui, o Senhor passou a me alimentar diariamente. Aleluia. O Senhor mostrou que a glória dele está em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Então eu creio, irmãos, que você está sendo alimentado pela palavra do Senhor. Porque Jesus é o próprio alimento nosso. Ele diz assim, que aquele que comer do seu pão e beber do teu sangue terá vida, será alimentado. Amém? Então eu creio que Deus está desfazendo obra de maligna na sua vida, porque você ouviu o evangelho. Você está se satisfazendo da palavra de Deus. Você está se alimentando. Muitas vezes nós se alimentamos o corpo físico e não alimentamos o espiritual. E muitas vezes sofremos. Mas se você se alimentou da palavra de Deus, irmãos, que Jesus aqui, ó, abençoou o povo que estava sofrendo. Jesus, ele multiplicou as bênçãos na vida do seu povo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá por isso aqui, ó, irmãos, da palavra de Deus, ó. A palavra que nos alimenta, ó. O justo viverá por isso aqui, ó, pela palavra de Deus. Pela substância que está aqui. Aleluia. Porque isso daqui mata a sua sede. Isso daqui te alimenta.
Aleluia. Porque isso aqui, irmãos, a palavra de Deus tem grande conteúdo para o nosso crescimento espiritual. Aleluia. A sua fé se baseia na palavra de Deus. Pela palavra de Deus, Hebreus, capítulo 11, os antigos foram abençoados. E nos dias de hoje também, Labassubecai. Nossa irmã Mariana Medeiros, do bairro São José ali, está entrando na live também. Que Deus abençoe a sua vida guerreira. Deus abençoe seu esposo. Deus abençoe seu filhinho também. A nossa irmã Adriana Mosoli, né? Está entrando também aí na live. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então eu creio, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está te alimentando pela palavra do Senhor, que foi aqui meditado em Mateus 15, versículo 29, ao versículo 34. Então Jesus curou muitos enfermos, alimentou aquela grande multidão, e você está sendo alimentado. Você está entrando na live, está sendo alimentado pela palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então o Senhor é o seu pastor e nada te faltará.